Graça e paz, queridos. Palavra do Senhor para nossa vida no dia de hoje se encontra no livro de Pedro, primeiro livro do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 8, e está escrito: sejam sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, ele anda ao derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Amém, queridos? Você pode dizer: pastor, eu sou crente, lavado e remido pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, e o diabo ele não tem nenhum poder sobre a minha vida. Aleluia, queridos. E é verdade. Se você verdadeiramente é um crente, você é lavado e remido pelo sangue de Jesus. E o diabo ele não pode fazer absolutamente nada contra você. Mas nós precisamos, queridos, saber se realmente nós somos esse crente. Precisamos saber se realmente nós estamos no trilho do Senhor. Porque muitas vezes nós dizemos que somos crentes baseado no princípio de que nós estamos na igreja, estamos dando o nosso dízimo e estamos fazendo a nossa parte ali no templo. E a distância entre você e a igreja, entregar o seu dízimo e fazer ali as suas orações, está muito longe de ser um crente, de ser um servo do Senhor. Está muito longe, queridos. Pedro andou, esse mesmo Pedro que escreveu essa epístola, ele andou com o Senhor Jesus 3 anos e meio. E, no entanto, Satanás ainda pediu para cirandar, para brincar com Pedro, o que o Senhor não permitiu. Então, queridos, se Pedro, que andou com Jesus Cristo durante 3 anos e meio, o diabo pediu para brincar com ele. Pedro, que era um homem que vivia ali bebendo da sabedoria do Senhor. Agora, imagina um crente nos nossos dias, um camarada que se acha crente nos nossos dias. Imagina a situação de uma pessoa dessa. Será que realmente eu sou um verdadeiro cristão? E nós podemos aqui filosofar, fazer teologia sobre esse assunto, mas precisamos, queridos, acima de tudo, sermos práticos e irmos direto à palavra do Senhor. Quais são as características de um cristão? Um cristão, ele possui características que possam indicar que ele se encontra ali no trilho. Existem verdadeiramente essas características de um cristão, ou basicamente existem os rituais, os ritos de um cristão? Olha, eu já fui batizado, pastor, então eu já me tornei um cristão. Pastor, já aceitei o Senhor Jesus Cristo na minha vida, então eu já me tornei um cristão. Pastor, eu já fiz um voto com o Senhor, e sempre eu faço um voto, sempre estou fazendo uma campanha, então eu creio que eu sou um cristão. Pastor, eu entreguei a minha vida ao Senhor e por isso eu acho que eu sou um cristão. Mas, pastor, para tirar todas as dúvidas, está aqui minha carteira. Eu tenho 25 anos de crente. Estou aqui certificado com minha carteira. Verdadeiramente eu sou um cristão. Não, queridos. Para que nós possamos irmos direto ao ponto e entendermos a nossa afinidade com Deus, entendermos aí o nosso comprometimento com Deus, a questão está baseada no nosso espírito. As coisas, elas estão relacionadas com o nosso espírito. Então, lá no Mateus, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo,
Segundo Mateus, capítulo 5, ali nós temos 8 características de um cristão. 8 características de um cristão. Não é de um verdadeiro cristão ou de um falso cristão. Não tem verdadeiro, não tem falso cristão. Existe o cristão. Se não é cristão, não é verdadeiro, não é falso, não é cristão. Então ali temos 8 características de um cristão. E uma das primeiras características de um cristão, ele diz lá: bem-aventurado são os pobres de espíritos, porque herdarão o reino dos céus. Os pobres de espíritos, querido, isso é uma característica espiritual, não é uma característica física. Não é aquele cara que é humilde, que quase não fala na reunião. Não é esse não é o pobre de espírito. Pobre de espírito também não é aquele que não almeja alcançar horizontes, voar como águia, aquele cara que sempre está ali na dele. Esse também não é o pobre de espírito, não. Não podemos confundir o camarada que é tímido, é o camarada que ele é retraído. Não podemos confundir isso com pobreza de espírito. A gente poderia muito bem e bem mais enfático: bem-aventurado os miseráveis, não é nem os pobres, os miseráveis da condição espiritual, porque herdarão o reino dos céus. Quando o Senhor Jesus vai falar sobre a pobreza de espírito, pobreza de espírito é aquele homem que reconhece a sua situação miserável, a sua incapacidade, a sua impossibilidade de fazer qualquer coisa para alcançar a salvação. É quando ele reconhece o seu estado pobre espiritual diante do Senhor. Esse é o pobre de espírito. E essas características, queridos, não se conseguem fisicamente, são características espirituais. Quando você se converte, quando você passa por esse processo maravilhoso, por esse milagre chamado salvação, você vai conseguir, você vai adquirir essas características. E essa é uma das primeiras, ainda tem mais umas 7 pela frente. Então, as características de você ser pobre de espírito é você reconhecer o seu estado miserável. Paulo diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará? Então, Paulo reconhece ali a sua condição miserável. Esse é o pobre de espírito. Para que a gente não possa dizer: olha, pastor, o diabo ele não vai me tocar porque eu sou um servo de Deus. Aleluia, queridos. Se você verdadeiramente é um servo do Senhor, aleluia. Mas se você é o crente que vai à igreja, vai apenas bater o ponto, entregar o dízimo, achando que fazendo isso você verdadeiramente você alcançou ali um status de ser blindado pelo inimigo, você tem que começar a ser esperto, como Pedro diz. Olha, te esperta, te alerta e fica ligado e vigia, porque o diabo, o nosso adversário, o nosso inimigo, ele anda furioso, querendo tragar quem ele possa encontrar. Então, se o diabo, queridos, tentou tragar Pedro, como a gente falou, que andava com Jesus, se andou com uma galera que estava ali próximo de Jesus, que era Jesus e que estava ali passando, bebendo, eles estavam ali bebendo na fonte com o mestre. Quem somos nós, queridos, para querermos tripudiar em cima dessa situação, para querermos se exaltar e se engrandecer espiritualmente e gritar dizendo que o Satanás ele não vai se andar? Precisamos ficar vigilantes, queridos. Precisamos sim ficar vigilantes. A Bíblia diz: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Não existe essa blindagem que o homem tanto almeja. Somos carne, queridos.
somos falhos. Somos falhos e precisamos muito da misericórdia de Deus, reconhecendo essa nossa situação, essa nossa condição miserável. E reconhecendo essa situação miserável em que nós nos encontrávamos, o Senhor Jesus, Ele vai te exaltar. Com certeza Ele vai te exaltar. E para que eu possa dar um passo de fé, para que eu possa conquistar o meu espaço, para que eu possa dizer, Senhor, eu preciso de um milagre, meu Deus. Não um milagre físico, mas um milagre espiritual, onde o Senhor vai começar a operar o nosso coração, para que nós possamos amar mais o nosso irmão. São essas as condições, queridos. Ser pobre de espírito, ser humilde de espírito, se aquebrantar diante do Senhor, chorar aos pés do Senhor espiritualmente, ser pacificador, queridos, pessoas mansas. Essas são as condições de um cristão. Condições essas, queridos, que nós hoje, nesse nosso tempo pós-moderno, estamos vendo muito pouco. Precisamos descer alguns centímetros e voltar à nossa condição natural. Deixar que isso entre no nosso coração e adquirirmos aí a identidade do Senhor para nossas vidas. Deixar o Senhor brilhar em nós. Deixar o Senhor se encarnar em nós. E quando nós olharmos o nosso irmão, que ele não enxergue nós, o nosso eu, mas que ele enxergue a imagem do Senhor na nossa vida. Que seja o Senhor operando através de mim, através de você. Que o Senhor Jesus cresça e que você diminua. Isso são características de um cristão. Cristão não é o que dá o dízimo apenas, ou que comparece ao templo, ou que ora, não, queridos. Cristão é aquele que age e que faz a diferença no meio do povo, da comunidade. Então começa a rever os teus valores, os teus conceitos. Começa a dar uma mexida dentro de você. Pedir a Deus para que esse crente, esse servo do Senhor, ele possa verdadeiramente se verbalizar em você. Porque Cristo é o nosso general, queridos. Cristo é o nosso general. E se eu não respeito a autoridade do meu general, eu não sou um soldado digno daquele exército. Eu preciso respeitar a autoridade do meu general, para que eu possa ser chamado verdadeiro soldado daquele exército. Então, queridos, que você possa meditar e que possa ficar ligado, alerta, como um bom escoteiro, sempre alerta. Sempre alerta. Se a tua comunidade, se você, se as pessoas que estão ao teu redor, elas ainda não se conscientizaram disso, se o cara vai na igreja ainda apenas buscando os seus próprios interesses, querido, começa a ver os teus valores, reveja os seus valores em nome de Jesus, queridos. Mude essa ideia, mude essa concepção de adoração a Deus, porque isso não é adoração, queridos. Adoração é quando você se derrama diante do Senhor de todo o teu coração, prestando culto a esse Deus maravilhoso. Não é quando você chora em busca de algo que vai te beneficiar apenas e a tua coletividade fica chupando o dedo. Não, não é isso, queridos. Isso é egoísmo, egocentrismo, e você chama do que quiser, mas não é cristianismo. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te dê o despertar em nome do Senhor Jesus. Amém.